O entrevistado dessa semana é o empresário Osmar de Souza Nunes Filho, mais conhecido como Mazoca. Ele veio compartilhar sua história, seus desafios, suas superações. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. Hoje estamos conversando com o Mazoca. Ele é formado em turismo, é empresário do Grupo Marambaia, é o Hotel Marambaia e também da concessionária Marambaia. Veio compartilhar aí conosco a sua história. Mazoca, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, foi um prazer, quero agradecer o teu convite aqui. Mazoca, então você é formado em turismo São Paulo. São Paulo. Conta um pouquinho pra gente como é que você iniciou as suas atividades profissionais. Na época, na realidade, em 1970, a hotelaria estava se iniciando. O meu pai recém tinha terminado o Hotel Marambaia, fazia 5 anos. E a opção minha era, queria fazer hotelaria, queria trabalhar com turismo. Eu estava pensando em ir seriamente para ir para a Espanha. Eu ia fazer um desafio porque queria, estava pensando para estudar hotelaria. O que surgiu nesse inteirinho, o Dagoberto Blese Júnior, que é de Itajaí, ele foi para São Paulo, trabalhava na Varig e começou a fazer o curso de hotelaria, de turismo e hotelaria, na Faculdade de Turismo do Morumbi, isso em 70. Aí ele escreveu um artigo, eu soube disso, aí eu fui a São Paulo e lá já estava começando a faculdade, estava no primeiro ano. E aí eu fui para São Paulo no segundo semestre, terminei o contador lá e fiz o vestibular e passei. Então iniciei em 71 a Faculdade de Turismo e Hotelaria. Eu sou da segunda turma, da Dagoberto Blese é da primeira turma. E me formei em 75, a formatura foi em conjunto dos 2 primeiros anos, né? E a gente realmente aí, foi quando terminou, eu voltei para cá, mas nesse inteirinho eu trabalhei em turismo lá e pude aperfeiçoar muito, porque a hotelaria naquela época também estava num crescimento muito grande no Brasil e estava com o Senac em São Paulo, tudo isso, estava iniciando já em São Paulo com níveis de hotelaria internacional, recente inaugurado Rede Hilton, tudo isso. Então eu me aperfeiçoei, abrimos o escritório do hotel lá, porque na época tinha uma coisa muito interessante, Clarice. Era difícil você manter contato para cá. O telefone era 4, 5, 6, 8 horas. Você fazia reserva através de telegrama. Então nós resolvemos, o meu pai, de montar um escritório de reservas em São Paulo. Então a gente com isso saiu na frente. As pessoas reservavam lá, divulgavam, se promovia, e se mantinha contato com as agências e fazia reserva lá. Então com isso, automaticamente, quando chegava ali em dezembro, já estava com o hotel todo lotado para a temporada toda, que criava facilidade. Que ano foi a fundação do Hotel Marambaia? Marambaia foi inaugurado em 1964 e a segunda etapa foi em 74, 10 anos depois, a parte de trás. Então Marambaia completou 50 anos recentemente. Então com isso foi muito bom porque a gente pôde superar algumas fases difíceis aqui na região, né, com esse escritório em São Paulo, porque a comunicação era muito difícil, você não tinha condições de saber como não se tinha online, então, né? Você estava com um hotel no fim, com espaço, e o cliente não podia vir porque a pessoa tinha medo também de se locar de lá. E não sabia como é que era. E a estrutura também hoteleira naquela época era bem menor em Balneário Camboriú. E aí com isso eu me formei, voltei para cá, e comecei aí a trabalhar no hotel, trabalhei até 2004, 2005, e tá aí nesse inteirinho eu exerci a presidência da Santur, o órgão oficial do turismo do estado de Santa Catarina, de 87 até 91, na época nós criamos aquela frase Santa e Bela Catarina, desse período, e dividimos o estado em região, tudo isso. E aí eu tinha esquecido, comecei com negócio automóvel em 95, e aí quando o Leonel Pavão foi prefeito a segunda vez em Balneário, me convidou para trabalhar com ele. Eu disse que ia ficar 6 meses. De 6 meses eu fiquei 12 anos. Hoje eu acho que foi o secretário mais longínquo aqui da região, até do estado. Mas graças a Deus pude fazer um bom trabalho de equipe, é importante, que todos onde eu passei, eu sempre tive uma equipe muito... vestia a camisa realmente, muito motivada, né? Para poder ver realmente as coisas acontecerem. E a gente pôde realmente botar Balneário Camboriú um destaque a nível nacional dos municípios, 65 municípios indutores de turismo. Ganhamos um prêmio, inclusive, por ser o município que mais dados tinha para poder levar a Embratur, para poder ter realmente as pesquisas permanentes. E com isso a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. E aí, quando terminou em 2008, eu
fiquei só na empresa hoje, cuidando, porque tudo tem seu tempo ao tempo. E deixar a renovação também, o pessoal novinho aí fazendo também. Claro. Mas o que eu achei interessante que você me colocou que na época, né, foi um diferencial você ir a São Paulo, justamente porque lá você tinha contato com as agências, enfim, não se tinha tanto acesso à informação. Hoje em dia o hóspede já tem esse acesso à informação. Exatamente. E o que mais, além dessa acessibilidade com relação à comunicação, mudou do hóspede da época para o hóspede atual? Mudou completamente. Primeiro, as pessoas vinham mais distantes, as pessoas de perto não vinham tanto veranear. Veranear em hotel, estou falando. Vinha veranear em apartamento, em casa, isso. Mas hoje as pessoas de próxima vêm para os hotéis. Segunda questão que tinha, as pessoas, a aviação era muito menor, né? O automóvel também, as pessoas vinham só para ficar períodos mais longos, 10, 15 dias. Hoje no máximo é 4, 5 dias. Né? Outra coisa que tinha interessante também, que as famílias vinham, toda a família vinha, ficava a família toda no hotel e praticamente vivendo o tempo todo dentro do hotel. Eles não saíam para ir para uma outra praia, tudo isso, ou para ir para um outro local. Pessoas vinham, permaneciam o tempo todo no hotel. Além disso, as pessoas, vamos colocar, eram diferentes, não era, e vinham repetidamente, todos os anos as pessoas voltavam, eles chamavam que era, vinham para o veraneio. E hoje não, hoje é 4, 5 dias, de famílias grandes, hoje é 4, 5 dias, a pessoa vai embora, hoje não há mais, não é essa permanência tão grande dos hotéis, que as pessoas têm mais opções, né? E também, você só tinha movimento também do mês de dezembro até 15 de março, até a Páscoa. Depois de maio, junho, o próprio julho, que tinha um pouquinho melhor, agosto, setembro, você praticamente tinha 10, 20% de ocupação nos hotéis. Era realmente muito difícil, então a gente tinha que usar a criatividade para poder movimentar fora dessa. Mas as pessoas, por exemplo, de Blumenau, de Joinville, ou de Rio do Sul, ou de Criciúma, não vinham passar em hotel, eles vinham para apartamento. Então a cultura mudou. E a própria cultura de viagem também mudou. Hoje, a facilidade do cartão de crédito. Tem uma série de coisas que antes você já tinha que pagar o hotel à vista, né? Hoje você paga em 10 vezes. Então mudou completamente a cultura do brasileiro. Hoje está muito mais fácil e o turismo, na minha visão, é a bola da vez. E com relação a quando você foi secretário de turismo, qual que foi uma grande realização sua? Olha, a nível de Estado, a gente pôde fazer, né, aquela frase Santa Bela Catarina, que foi algo realmente muito diferente, e que marcou, que é o emblema turístico de Santa Catarina, que era uma reclamação muito grande por parte de todas as regiões do Estado. Nós dividimos o Estado em regiões turísticas, que depois foram ampliados. A gente pôde fazer uma divulgação e promoção permanente do Estado, no Brasil todo. As festas de outubro foram consolidadas nesse período que a gente divulgava. A gente divulgava, o Estado como um todo, divulgava desde o litoral até o oeste catarinense, que no passado se concentrava muito na região do litoral do estado, e não esquecia-se a região de lá da Serra. A Serra Catarinense começou naquela época a divulgação, inclusive com o turismo rural naquele período. Então mudou com o turismo de 87 a 91, mudou completamente para hoje. E também o estado não tinha a estrutura hoteleira que tem hoje, era bem pequena, mas se começou com isso a desvendar. No oeste, o ponto mais importante era Fraiburgo. Depois não tinha Três Itilhas, não tinha as águas termais do oeste, não tinham nada. Mas isso cresceu. Eu acho que o governo Pedro Ivo comentava, e no plano de governo dele foi a interiorização do turismo, não ficar só apenas no litoral. Porque o litoral, já por si só, pela BR-101, tudo isso, que foi a partir de 70 que começou a crescer, né? Mas de qualquer forma, eu acho que foi a semente que se plantou, que hoje está esse desenvolvimento muito grande no estado como no todo, que não depende apenas do litoral. O estado hoje tem o contexto geral do turismo. E teve um momento de superação, assim, uma situação desafiadora na sua carreira? Olha, bom, quando teve em Balneário, teve. Quando saiu na Rede Globo que Balneário Camboriú era poluído, que a areia da praia era poluída. Assim, no Jornal Nacional. Isso aí com o prefeito Pavan na época, o secretário Rubens, que é de planejamento, foi um momento muito, muito duro para a gente, porque ele vinha fazendo um trabalho disso que podia jogar tudo de água abaixo. Mas um trabalho aí bem planejado, com toda a equipe que tinha na época naquela prefeitura, a gente pôde dar a volta por cima e Balneário passou a ser chamada como a Miami brasileira. Balneário teve realmente um momento, a própria dos investimentos que foram feitos, um movimento ímpar, né? Agora, isso é normal porque as administrações vão cedendo, cada um dá um foco mais. E a cidade cresceu bastante,
nesse período de 95 até 2008, em que realmente ela se consolidou a nível nacional, né, internacional também, com qualidade, que é o importante, não é na quantidade, né? E uma coisa muito importante, lá isso tem que se dizer que o crescimento de Balneário deve muito também à Univale. A Univale, ela foi realmente, não só para Balneário, mas toda a região. Ele equilibrou, porque as pessoas vinham estudar em Itajaí ou Balneário Camboriú e moravam em Balneário Camboriú. Com isso, a cidade passou a ter uma população estável durante o ano todo e pôde, com isso, ter os serviços funcionarem durante o ano todo. Não adianta você ter um restaurante funcionando só no verão, ou uma mercearia, ou um supermercado. Não, tem tudo, a estrutura toda tem, porque o turismo a qualquer momento pode chegar. E a Univale foi responsável porque as pessoas alugavam apartamento ou tinham apartamento, os filhos vinham estudar ou em Itajaí ou em Balneário, ou aqui na região. Então, isso foi realmente um grande diferencial que na época da primeira administração do Pavão, o Pavão levou para lá o campus da Faculdade de Turismo. Depois, a coisa foi ampliando progressivamente. E que eu vejo isso hoje, o grande diferencial, que a cidade passou a ser uma cidade também de educação. E com isso o que é? Deixou de ter aquele período de ter baixa temporada tão acentuado. E com isso pôde toda a estrutura funcionar e quando chega no verão, ela está pronta para atender aquelas pessoas que chegam para a temporada, ou para os feriados, ou para o fim de semana, tudo isso. Então foi tudo isso, eu acho, concentrou Balneário, o grande diferencial para chegar na projeção que a cidade tem hoje turisticamente. Adorei, muito interessante a colocação. Eu acho que você mesmo veio para cá por causa da Univale. Eu fiz meu mestrado aqui. Então, olha, eu sei de pessoas que vieram do Brasil todo. Mas eu já te contei por que eu vim morar, né? A gente também. Brinca, os gaúchos, que muitos têm os sonhos de vir morar em Balneário Camboriú. Alguns realizam, outros não. Mas só que nós temos que dar o break, alguns minutinhos. Pessoal, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Estamos hoje conversando com o empresário Mazoca, ele veio compartilhar a sua história. Mazoca, então nós já conversamos sobre o hotel, Marambaia, já falamos também sobre quando você foi secretário de turismo, presidente da Santur. Eu quero saber um pouquinho agora da Marambaia Veículos. Você como empresário. Nós sabemos hoje em dia, né, que o mercado automobilístico retroagiu muito. Até você estava me comentando, cerca de 10, 12 anos. Exatamente. Você pode dar um panorama geral sobre essa situação? O que acontece? O veículo vinha tendo uma facilidade de financiamento, o juro barato, né, e uma facilidade da pessoa adquirir o carro, né. E hoje, com as opções que tem no Brasil, cada mercado bem atuante, isso criou facilidade das pessoas adquirirem com o aumento do poder aquisitivo, que foi uma realidade, e se as pessoas passaram ou a trocar ou a comprar ou ter o seu primeiro carro, né? Foi a prova aí do volume de carro que se vendia aí no Brasil até o ano 2014. Né? A partir daí, com a dificuldade econômico-financeira que os bancos começaram na realidade, a criar dificuldade para aprovação dos cadastros, as pessoas também, com o aumento da estabilidade política, que contaminou, na minha opinião, a economia, automaticamente as pessoas diminuir o ritmo de compra. Né? E com isso, as pessoas passaram primeiro a demorar a trocar o seu carro ou a comprar o seu carro. Né? Lógico, há um mercado comprador ainda hoje, só que esse mercado é muito aquém daquilo que estava existindo. Nós entramos na realidade, no mercado real agora. Claro. O mercado que está em real, em termos de sinalizar nesse foco, nesse ponto de vista. Né? Então, o que acontece? As empresas tiveram que mudar completamente aquela estrutura que tinha, se inovar, se reinventar, podemos dizer assim. E lógico que com isso, o cliente hoje, ele já sempre foi a preocupação de melhor atender, mas ele passou a ser mais importante ainda e mostrando o que o produto tem, pela concorrência que tem, pelos inúmeros marcas que tem hoje. Né, um mix de veículos no Brasil é muito grande hoje. Claro. Né? É um dos países que mais tem, quase igual aos Estados Unidos. Isso, exatamente. E também, ano passado, como era só o marido que resolvia comprar um carro, hoje a esposa, os filhos têm voz ativa, eles sabem pela internet tudo aquilo que o carro possui, tudo, eles sabem tanto quanto o vendedor, consultor de venda, como é que aquele carro é. E ele tem as opções de oferecer realmente desde um carro de entrada até um carro prêmio, que todas as linhas têm. Então isso realmente mudou muito, muito, muito. Isso é bom, é importante, porque dá o que é o cliente hoje, tem a oportunidade de aquilo que ele deseja de poder adquirir.
Com relação às ações estratégicas, o que seria estratégico hoje para o mercado automobilístico para você se diferenciar? Olha, eu sempre, não é de hoje, desde que nós começamos há 20 anos, é o atendimento. Nós somos de serviço para produto. Em que sentido? Dar um atendimento realmente diferencial. Desde a entrada da pessoa na loja, nós temos recepcionistas que recebem o cliente desde que nós começamos há 20 anos atrás. A partir daí, o nosso pessoal está preparado com um treinamento constante. E a empresa está sempre aberta, o atendimento a qualquer hora, a qualquer momento, está à disposição. E o pós-venda, que é muito importante, a parte de oficinas, né? A parte de funilaria, tudo isso de peças, porque é aí que você mostra para o cliente que você está preparado com isso. Né? Agora, é importante, são as pessoas que estão lá, todo mundo está focado e está sabendo exatamente como tem que ser. Todo mundo ter conhecimento daquilo que está acontecendo. Então isso, não só no hotel, como eu expliquei anteriormente, mas também no concessionária de veículos também tem que estar assim. E está se renovando permanentemente, como hoje, na sua pesquisa que você fez, a questão da mulher. A mulher hoje é um fator decisivo na escolha do carro. Compras. Não só o carro para ela, mas o carro do marido também. Né? E com isso você tem, todos os carros hoje vêm com detalhes para a própria esposa, tudo isso, de colocar o óculos, ou aquelas coisas que são importantes, para ligar o celular no painel, tudo isso. Então, cada vez mais, as montadoras estão focadas nisso, tomando conhecimento, e também hoje, por exemplo, quem leva o carro para consertar é a mulher, não é o marido. Então é uma coisa que no passado não tinha. Então você tem que estar preparado com toda a equipe nesse sentido. Eu acho que esse que é a grande estratégia e cada vez mais está na frente. Né? Está na frente para poder saber o que vai acontecer para poder. Hoje é a internet. Hoje, cada vez mais as pessoas mandam. A conectividade. As pessoas mandam através do computador, não do computador, do telefone, mandam um pedido, querem saber tudo isso, você tem que responder rapidamente, você não pode deixar para depois. Quem responde primeiro leva, né, a pessoa automaticamente fica mais ligada. E além disso, você tem que estar sempre reciclando para poder o que é aquele cliente que está na tua loja, ele está sempre sabendo que está precisando dentro da própria loja, isso, aperfeiçoando e se modernizando. É interessante, né? Porque a inovação, agora, eu estava lendo uma reportagem na revista Exame, por uma consultoria da PwC, até ela entrevistou 1.800 empresas, em cerca de 25 países, em 30 diferentes setores. E ela coloca que a palavra de ordem é a inovação, que ela vai ser responsável por 93% dos lucros das receitas dessas empresas. Sim. Então, isso que o senhor está colocando vem de encontro essa informação, que é você ter capacidade de se reinventar. É o tempo todo e as pessoas têm que todo mundo pensar, saber o norte que é, com um treinamento constante. Não é só um treinamento, faz um processo, um programa e depois para, não. Ele praticamente tem que ser autossustentável para poder com isso que as pessoas estão sabendo, porque cada momento ele é diferencial de um do outro. Né? Hoje nós temos que pensar na oficina de consertar as coisas pelo menor custo possível. Porque a situação as peças hoje no Brasil, de uma forma geral, são importadas, a grande maioria. Isso encarece, é caro as peças. Então você tem que ter a criatividade de poder, conseguir resolver de uma forma ou de outra, de uma forma mais simples possível. E também está ligado que vê o custo-benefício das coisas. Claro. Pensar sempre como o cliente, não pensar como vendedor, pensar como cliente para poder realmente chegar em conjunto. O senhor como empresário, o que o senhor observa na hora de contratar uma pessoa? Olha, hoje é aquela história, cada vez tem que a pessoa mais preparada, tem que estar com mais conhecimento, com o número de cursos, né? E também aquilo que ele transmite, o brilho nos olhos que ele tem. É fundamental para poder realmente o que ele pensa, qual é o objetivo de médio e longo prazo dele, certo? Para poder com isso você fazer análise. Agora, ele tem que vestir a camisa da empresa, isso é fundamental hoje, né? E está realmente vendo que criar facilidades para o cliente, não colocar obstáculos. Hoje o cliente quer saber a solução do problema, então eu acho que é muito importante. E para o empreendedor, nesse período de crise, o que você considera fundamental? Você tem que tomar medidas que às vezes não são simpáticas, né? Em conjunto, né? Uma empresa com meus sócios, né? A gente tem que tomar medidas realmente assim, às vezes difíceis para a gente emocionalmente, mas você tem que fazer, não tem solução, é obrigado. São momentos difíceis que eu vejo que se passa o empresário, que as pessoas não é tão fácil, é muito difícil, e para poder realmente desenvolver o trabalho que tem, porque
o que acontece? No Brasil, as coisas foram num determinado patamar, você criou uma estrutura para esse patamar, no momento que você diminui a venda, a produção, tudo isso, você tem que diminuir também a estrutura de uma forma progressiva, e às vezes leva mais tempo, mas tem que fazer, não tem choro. Isso eu acho que é o momento mais difícil que tem para qualquer empresário. Você se considera uma pessoa de sucesso? E o que é sucesso para você? Não. Imagina. Não. Eu acho que sucesso é uma palavra muito interessante, mas eu acho que você tem o tempo todo buscando o aperfeiçoamento para poder você se manter sustentável. Eu acho que isso que é importante que tem na sua empresa, no seu negócio, tudo isso, porque os desafios são muito grandes. E eu sou de uma geração que eu imaginava não saber mais o que era juro alto. Eu não imaginava mais de uma situação política e econômica difícil. Eu achei que nós entraríamos, a partir do plano real, uma estabilidade econômica que as pessoas pudessem adquirir, pudessem vender, que elas pudessem viver uma vida tranquila, sem esses sobressaltos de estar todo dia ouvindo quanto é que é o dólar que está no banco, quanto é que está o dólar, subindo o dólar, baixando o dólar, que aumentou isso, aumentou aquilo, diminuiu aquilo, porque isso complica para todo mundo. Eu sou da geração que pegou a Revolução de 64, era criança, peguei a do Collor, então, em os anos 80, difícil tudo isso, né? Então, o que eu vejo? Eu pensei que não ia acontecer mais isso. Então, eu acho que a gente tem que estar o tempo todo buscando aperfeiçoamento para poder realmente ir passando para os colaboradores, para os filhos, tudo isso, o que se pode fazer da forma possível, mais simples possível, para poder ir superando a coisa. Então, o sucesso é um negócio quando eu acho que já não parou, aí não tem mais, aí você olha, cumpri a minha missão. Eu acho que eu cumpri a missão na área de turismo, eu já fiz um trabalho que pude, né, fiz o trabalho e tive o retorno desse trabalho, mas aquilo foi momentâneo. Eu acho que a vida é um constante desafio, na minha opinião, o tempo todo. É uma pessoa importante? Olha, importante, eu acho que para a família, meus pais foram muito importantes para mim, que deixaram um legado muito grande, tanto meu pai como a minha mãe, né, que meu pai foi o senhor advogado aqui em Itajaí, muita gente conheceu ele, tudo isso aqui, e deixaram realmente, olha, eu acho a educação que eles deixaram que é fundamental, que eu quero espaço para meus filhos, para meus netos, assim por diante. Você acredita em Deus? Acredito. Uma forma de chegar? Olha, que tudo que existe na face da terra tem a mão de Deus. Eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que estar o tempo todo agradecendo aquilo que a gente recebe. E aí, eu acho que Deus é um ser supremo que nos coloca aqui por um período. Qual que foi a sua maior conquista profissional? Olha, foi ser presidente da Santur. Como me formei em turismo em 1975, eu vou dizer para ti que eu tinha realmente um sonho de ser o primeiro mandatário do turismo do Estado. Era um foco, era um sonho meu, né, que eu acho que me preparei para isso. Eu queria até para desafiar, um desafio meu profissional. E eu fui com 35 anos, eu tinha na ocasião, né? E de repente, de um dia para o outro, eu virei presidente da Santur. E graças a Deus eu pude fazer um trabalho com uma equipe que lá estava, com os outros diretores, que eu convidei para trabalhar junto, com os colaboradores da equipe também na empresa, tinha na época 90 funcionários. A gente pôde mudar o turismo do Estado de Santa Catarina naquele período, para frente, né? A gente mudou aquele período para cá, a gente mudou o turismo no Estado. Então isso foi muito importante para mim, porque eu pude com isso, profissionalmente, me realizar. Então para mim foi realmente assim um momento assim ímpar, em que eu tive a concordância da minha esposa, dos meus filhos, isso, que eu ia voltar a Florianópolis, eu ficava dias lá, tudo isso, você se abandona um pouco as coisas no dia a dia, mas foi bom profissionalmente, porque realmente eu com aquele meu sonho realizei. Mazoca, uma dica para o pessoal que está começando a sua carreira? Persistência, muita persistência e muito trabalho, porque a persistência, lógico, e de uma forma hoje muito planejada, cada vez se aperfeiçoar mais na área de estudo, né? Estudando, aperfeiçoando, com cursos, tudo isso. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, nós temos ferramentas modernas que podem facilitar para você atingir os objetivos mais rapidamente. Pessoal, vamos para o Minuto Coach agora. Eu quero dar uma dica especial para vocês de inovação. Pessoal, uma coisa que eu coloquei na entrevista, que é o resultado de uma pesquisa que foi feita pela empresa PwC,
consultores é que a inovação será a grande responsável por 93% do resultado, dos lucros da sua empresa. E o que é inovar? Inovar é aquela capacidade que você tem de reduzir os custos e agregar valor para a sua marca. Só que tem um autor muito interessante, que é o Gary Hamel, no Futuro da Administração, e ele coloca duas características fundamentais de por que as empresas têm tanta dificuldade na hora de inovar. Primeiro é a negação. Ou seja, é quando a empresa nega que os fatores externos mudaram, que é o que aconteceu com as gravadoras na época do download das músicas online, que desdenharam isso e muitas acabaram quebrando. Então existe essa negação. E depois é a escassez de estratégia. Ou seja, como as pessoas negam, elas não são preparadas para inovar, para ter novas estratégias, há uma escassez nessas estratégias. A Google é considerada, tanto por essa reportagem da revista Exame, também pelo Gary Hamel, como a principal empresa inovadora do mundo. E ela tem uma receita de inovação que é 70-20-10. Ou seja, 70% do tempo de muitos engenheiros da Google é destinado para as atividades principais, sendo que 20% do tempo é destinado para as atividades, para ampliar essas atividades básicas. Ou seja, é um tempo free para eles inovarem, e 10% do tempo é para redes públicas, municípios, enfim, outros tipos de atividade. Então vejam bem, 30% do tempo é destinado para inovação. E eu pergunto para você, quanto tempo ou o que você faz para sua empresa ser uma empresa inovadora? Mazoca, quero agradecer a sua presença, a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, fiquei super feliz. Eu quero agradecer e parabenizar o programa, Larissa. Eu acho que é muito importante isso, e a TV também, Univale. Eu acho que vem com isso levar ao conhecimento do público aqui de Itajaí essas coisas que estão acontecendo. Eu acho que isso é importante e necessário, que é a inovação. Pessoal, quero agradecer a sua audiência, quero agradecer também as lojas atrativas aqui na Oswaldo Reis, 1540. Beijão grande pro pessoal, obrigada pelo carinho, pela atenção que sempre nos recebem. Quero agradecer você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com a gente, semana que vem tem mais histórias e conquistas. Uma semana maravilhosa para vocês e inovem!